Há 5 anos atrás eu me descobri no mundo da maternidade, no mundo materno-infantil, e, né, pude descobrir várias necessidades das mães, né? Então, a necessidade de uma rede de apoio, a necessidade de aprender cada vez mais, desde o momento da gestação até do nascimento. E a amamentação é um assunto muito importante, porque amedronta, né? As mulheres querem muito, mas existe quando você vai falar de amamentação, né? O que as pessoas dizem, né? Ah, a amamentação dói. Ah, sofrer é normal. E isso não é verdade, né? Então a gente precisa trazer informação, porque as mães realmente querem amamentar, né? E a gente precisa trazer isso para que seja falado, para que a gente seja disseminador de conhecimento, né? Então eu resolvi me especializar nisso e trazer aqui para São Gabriel, porque eu vejo que as pessoas acabam tendo que buscar em outros locais, porque aqui a gente não tinha profissionais, né? Então eu resolvi trazer isso para as mães poderem ser atendidas aqui mesmo em São Gabriel. Isso. E eu acho que quando a gente tá gestante, né, o nosso maior medo, às vezes, assim, é em relação ao parto, né? Só que depois do parto já logo vem a amamentação. Então a gente percebe realmente, assim, uma dificuldade da maioria das mamães em amamentar e ao mesmo tempo aquele desejo, né, de querer amamentar, e aí tem as primeiras barreiras que a gente sabe que pode doer e às vezes dói. Então a ideia hoje é mostrar recursos e coisas que auxiliem nesse processo para que seja leve, para que seja prazeroso. E que elas passam aquela barreira inicial dos primeiros dias, que são os mais críticos, eu acho, né? Isso, e principalmente a gente buscar informações, né? O que acontece? Quando a gente engravida, a gente planeja tudo, né, pra chegada do bebê, né? A gente arruma o quarto, enxoval, tudo. E a gente tem o pensamento de que a amamentação, às vezes, ela tem os seus problemas, mas que ela é instintiva. Que eu vou saber levar o meu bebê ao peito e que vai dar tudo certo. E na realidade a gente sabe que não é assim. É instintivo o bebê sugar. Ele sabe sugar. Mas eu tenho que aprender a levar ele ao peito para ele poder sugar da forma mais efetiva e que seja prazeroso para a mãe e para o bebê. Isso a gente vai falar bastante, né? Que na amamentação, às vezes a gente quer cuidar de todos os detalhes, que tudo saia muito perfeito, e às vezes isso gera sofrimento para a mãe. Então eu quero deixar bem claro para todo mundo que tá assistindo a live, pra mãe, pros papais, pra rede de apoio que tá assistindo, que a amamentação ela tem que ser prazerosa tanto pra mãe quanto pro bebê. Quando tem alguém que não está se sentindo bem, tem algo errado. Então a gente tem que ter atenção pra isso. Sim. Então uma das maiores dúvidas, como a gente se prepara a mama. Como preparar a mama, preparar a mama pra gestação, né? Então a gente ouve muito em falar, principalmente as mães que têm o bico invertido, de estimular o bico, de sugar, de colocar... esfregar bucha, toalha, né? Isso, então tudo isso a gente escuta muito falar pra preparar. E na realidade eu queria que vocês esquecessem isso, tudo isso que falo, porque na principal preparação para a amamentação é o conhecimento. O que tá dentro desse conhecimento, né? Então é tu estudar, é tu ter alguém que possa te acompanhar, que possa te ensinar os métodos ideais para o bebê, para te amamentar o bebê, tu conhecer tanto tu quanto tua rede de apoio, que é super importante. Quem é a tua rede de apoio? Quem é que vai estar contigo para te ajudar? É o teu esposo, é tua amiga, é a madrinha, é os avós, né? É alguém próximo, é uma babá, quem é que vai te ajudar? Então essa pessoa, também como tu, tem que estar preparada. Porque logo depois do nascimento, quem já teve bebê já passou por isso. Quando eu abri a caixinha também, teve várias pessoas falando sobre isso também. Que tiveram muita dificuldade, porque logo depois que a gente ganha bebê, tu sabe, né, Carol? Sim. A gente fica triste, a gente chora, a gente fica insegura, porque é o nosso filho que tá ali. As emoções à flor da pele, assim. Às vezes é uma gotinha... É uma coisa e a gente transforma muito, né? Então, a nossa rede de apoio tem que estar preparada, porque muitas vezes a gente tá frágil. Eu, né, conhecimento, estudando, me especializando, né, como me especializei em obstetrícia, eu, quando tive tanto a Manu quanto a Maitê, surgiram dúvidas que eu não sabia o que fazer. E se a minha rede de apoio não tivesse bem treinada, que a gente estudou bastante durante todo o parto, talvez eu
eu ia piorar muito a amamentação, né? Então eu tentei, né? A Carol viu o esforço que eu tive, né? Sim. Quem me ajudou também foi super importante pra a gente poder, no momento da dúvida, a minha rede de apoio, no momento a gente estudou que o leite demora pra descer. Aí, minha rede de apoio sabe disso. Eu vou estar nervosa, às vezes eu digo meu bebê tá passando fome. Porque, gente, é muito importante. Palpites, né, Carol? Tem bastante. Tem bastante. E esses palpites, geralmente, né, são... Teu bebê tá passando fome, teu leite não é bom, teu leite é fraco. Isso é muito normal a gente escutar. E nenhuma mãe, né? Gosta de ouvir, né? Gosta de ouvir e nenhuma mãe deseja que seu filho esteja passando fome. Sim. Né? Então, isso é super comum. Então, quando a tua rede de apoio conhece, ela vai te acalmar. Ela vai te dizer, não, Carol, Tá fica tudo calma, certo. tá tudo certo, é assim, a gente estudou, a gente sabe que é assim, o teu corpo tá preparado pra isso, o teu bebê, o teu bebê sabe sugar, tu tá fazendo certo, quanto mais ele sugar, mais vai produzir, então isso é extremamente importante. Tanto a mãe saber e a rede de apoio tá super tranquila. E a gente só ouvir o que a gente... O que acha que vai acha valer que pra tua realidade, né? Porque assim, ó, cada pessoa, cada família tem um ritmo, tem horários, então tem que funcionar pra rotina familiar, né? Eu acho que aquele Perfeito. conselho, aquela coisa que a gente recebe, se tu vê que vai te servir pra tua rotina, beleza, acata, tá tudo certo. Se tu vê que é uma coisa totalmente contra, que vai ser difícil ser aplicada, daí não tem porquê, né? E o que eu sempre digo, assim, quando me procuram, né, pra mim acompanhar, fazer o acompanhamento antes do parto, da amamentação, que é super importante, eu nunca tenho um plano pronto, né? Eu sempre chamo, né, as pessoas pra me acompanhar e no consultório, pra gente poder conversar, pra mim entender como é que é a família, né? Então, se é uma família que, né, tem uma boa rede de apoio, como é que vai ser, daqui quanto tempo tu vai voltar ao trabalho, né? Então, tudo é de acordo com não tem certo e errado. Eu quero que vocês fiquem tranquilas, respirem fundo, né? Fiquem tranquilas, calmas, porque não existe certo e errado, existe o recomendado. Se não deu pra ti, se não deu, tudo bem, tá tudo certo, né? Fiquem tranquilas, relaxem, tá tudo certo. Eu não consegui, né? Eu não consegui amamentar, ou eu introduzi algo, né? Às vezes a chupeta, né? A gente vai falar depois. A gente sabe o que pode acontecer, a gente sabe, mas eu tô arcando com as minhas consequências e tá tudo certo. Sim. É de acordo com a minha rotina. Então eu não posso, eu quero fazer não livre demanda, eu quero fazer livre demanda. Então eu tenho que cuidar das minhas expectativas, o que eu espero. Então assim, o que a gente escuta, Carol? Tu deve ter ouvido, tô grávida. Te prepara pra dormir agora, porque depois tu não vai dormir. É isso que a gente escuta, né? E às vezes a gente fala sem querer. Mas isso já causa na mãe um sentimento... Uma expectativa de um não sentimento dormir, tão né? ruim, porque eu não vou dormir, eu não vou ter mais a minha vida como era antes. Claro que eu não vou ter minha vida mais como era antes, Pode mas ser eu vou melhor, ter uma né? vida nova. Nova ou melhor. Muito ou enfim. melhor. Que é difícil, mas é maravilhosa. Então, assim, se eu eu quero dormir, eu preciso dormir do meu sono, então a gente vai programar técnicas para que a gente aumente essa produção de leite, pra, né, a gente sabe... Que tu consiga dormir, né? Que tu consiga dormir. O que a gente pode fazer pra te ter um sono? Eu quero ter um sono, né, de 6 horas. Como é que então eu vou fazer pra que o meu leite não baixe? Porque a gente sabe que baixa a produção se eu fico muito tempo sem amamentar. Mas o que a gente pode fazer? Né? Então a gente tem técnicas... Pra que esse desejo da mãe seja atendido, Claro, né? Pra que a gente tenha técnicas e que dê tudo certo, né? Rica,